Meu nome é Ana Letícia, eu faço gravura, sou gravadora há mais de 30 anos, e faço pintura, faço cenografia, enfim, eu trabalho em várias áreas de arte. Eu não me prendo a uma, mas acontece que a gravura, como exige muito do gravador, eu fiquei muito mais tempo fazendo gravura do que qualquer outra arte. Então, no ano passado eu fiz uma grande exposição no Museu de Belas Artes e no final da exposição eu fiz uma doação para o acervo do museu de uma série de 70 e poucas gravuras. Ainda falta, inclusive, doar algumas. O que representa essa sua doação para o museu? Olha, eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa organizada. Tem artistas como, por exemplo, o Rossini Pérez, que fez uma doação para vocês, que ele tem todas as gravuras que ele já fez na vida. Eu não tenho cópia. Então, a maioria das gravuras que eu doei para o Museu de Belas Artes, eu não tenho cópia para guardar para mim. São peças únicas. E peça única, a melhor coisa a fazer é guardar num lugar que fique, não num lugar que você dê para uma instituição, daqui a pouco você não encontra mais, não sabe onde é que está. E no Museu de Belas Artes está um grande número de trabalhos. E com isso, se você quiser amanhã, daqui a anos, daqui a não sei quantos anos, ver o meu trabalho, ver o que eu fiz, então você vai lá e você pode consultar. Então é bom que fique guardado, é bom que tenha um grande número num lugar só, para poder amanhã saber, enfim, esse gravador fez isso, fez aquilo, foi bom, não foi bom, inventou, não inventou, inovou alguma coisa na gravura. Carreira, quais foram os grandes, ou o grande mestre, como é que Olha, você sabe que eu comecei fazendo pintura com Bustamante Sacks, você deve conhecer de nome, que era uma figura muito divertida. Ele me entusiasmou muito e eu trabalhei muito com ele em pintura. E desenho também eu fiz na Associação Brasileira de Desenho, que era ali na Graça Aranha. Eu fiz muito desenho ali, fiquei desenhando com vários professores. E depois um dia eu resolvi fazer pintura com o Iberê Camargo, que dava aula, ele tinha um pequeno ateliê na Lapa, ele dava aula ali. E eu me candidatei. Perguntei se ele me aceitava como aluna. Ele disse que sim, mas que eu teria que fazer uma prova. Que ele não ensinava nada para a pessoa que não soubesse desenhar. Ele queria saber se eu sabia desenhar. Se eu soubesse desenhar, tudo bem, ele dava aula. Aí eu fiz a prova, ele me aceitou, milagre, mas ele aceitou. E eu ia começar a fazer pintura com ele. Quando ele foi nomeado, ele fez um concurso para o Instituto Municipal de Belas Artes. O Iberê não tinha emprego, o Iberê tinha uma vida muito difícil. Pintava um quadro ou outro, vendia uma coisa ou outra. Aí ele fez esse concurso para o Estado e passou. Então foi dar aula no Instituto Municipal de Belas Artes, que era onde agora está a ESD, lá na Evarista Veiga. Uhum. E como ele passou, ele não tinha aluno nenhum. Então ele pegou todos os alunos de pintura e levou para fazer gravura. Aí todo mundo teve que fazer gravura. E eu comecei fazendo gravura ali com ele, e tinha uma turma muito boa, até o Suede fez com ele também, o Babinski, o Rossini fez com ele. Eduardo Suede. Suede fez com ele também. E fiquei fazendo gravura e fui me desviando da pintura, fazia muito pouca pintura, mas mesmo assim eu fazia, porque eu fazia cenário. E trabalhei 40 anos com a Maria Clara Machado e fiz muito cenário para ela. Foram um ótimo cenário, peça. E muito interessante porque ela escrevia e me dava, não tinha ideia nenhuma do que podia ser. E você inventava, né? Você criava para ela. E quais dessas você Eu fiz o Cavalinho Azul, fiz o Proof de Fantasminha, eu fiz um cenário igual ao Napoleão Muniz Freire, que é um cenário maravilhoso. Eu só fiz umas inovações, mas fiz o cenário igual a dele. E fiz a Bruxinha que era boa, fiz muita coisa. Maria Minhoca, tudo. Bacana. Foi muito tempo, foram mais de 18 cenários de figurino. Mas nesse meio tempo eu trabalhava. E eu para sustentar a minha gravura, que eu nunca fui uma pessoa de dinheiro, minha família também não, eu me candidatei a ser taquígrafa da Assembleia. E fui e me aposentei como taquígrafa. Mas a taquigrafia da Assembleia tinha uma vantagem. Começava depois de 2 horas, que é quando eu inicio o plenário.
Então, durante muitos anos eu dei aula no Museu de Arte Moderna, de gravura, e depois ia para a Câmara. Era possível fazer isso. E quando a sessão acabava cedo, a sessão da Câmara acabava cedo, e eu morava no Leblon, e não tinha aterro naquela época, e chegar no Leblon era uma coisa muito difícil, vocês não têm essa, era de bonde que a gente ia, né? E eu fazia desenho na Sociedade Brasileira de Belas Artes. Aí fiquei... Na Fradio? Não, é na Porto Alegre. Era na Porto Alegre. Tá. Uhum. Então eu fiz Perto do muito museu? tempo, Perto do museu. ao lado da escola. Ao lado da escola. Tá. Mas eu nunca fiz escola. Eu tentei entrar para a escola como assistente. Bustamante até queria muito, me incentivava muito, mas depois, por causa do trabalho, eu não fiz. Mas eu sempre fui trabalhando, porque eu tive aula com Iberê, tive aula com Guild, de estilo, fiz algumas estilos, e depois desisti, porque não era possível fazer metal e madeira bem ao mesmo tempo, era muito difícil. Não tinha tempo para isso, porque eu trabalhava. Né? Claro. E eu fazia desenho, e fiz aula com o Ivan Serpa, fiz aula com o André Lotti, que é um pintor francês. Ele não era francês, ele morava na França. Era belga, húngaro. Esteve aqui no museu, deu umas aulas. Deu umas aulas? Não foi no museu foi outro. Ele deu aulas no ateliê de Santiago, que era na Rua das Laranjeiras. Coisa muito antiga que você não conhece. E quem esteve aqui para inaugurar a oficina de gravura do Museu de Arte Moderna foi o Friedlander, que veio da França para inaugurar. Era uma oficina de gravura maravilhosa. Puxa. E Berê não queria que eu fosse, porque é aprender com estrangeiro, besteira, aquele negócio. E o Guild também dizia, não vai aprender nada, o cara não vai ensinar nada. Mas eu fui e fiquei lá, depois entrei de aluno, depois acabei como assistente, professora mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu método de trabalho. Meu método de trabalho em gravura? Sim. Olha, geralmente trabalho em cobre, só trabalho em cobre porque é um metal mais macio. Eu até estou para entregar para aquela moça Laura, né? Eu trabalho com instrumentos diferentes, depois eu vou te mostrar. Essa aqui. Eu trabalho com ácido, né? Eu vou te mostrar uma chapa. Essa é uma vez que eu quero dar para o museu. Então você está vendo? Aqui está a matriz, aqui está a gravura. Pode vir aqui. Está com fungo, está muito fungado. Você devia pegar. O resultado, né? Beleza. A primeira que eu fiz, eu cortava com ácido. É só fazer um sulco aqui e o ácido corta, depois de 4, 5 horas de gravação. Sim, imagina. Trabalhando, né? Posso tirar? Essa aqui já foi uma das que eu botei lá no museu, já é uma técnica inteiramente diferente. Essa daqui que eu faço com um instrumentozinho que eu uso. Você tem muito essa coisa do caracol, né? Tenho. O que é? Da onde Não, que veio? não sei de onde surgiu. A primeira vez que ele surgiu, por incrível que pareça, foi aqui. Não, eu fui criada no mato, né? Teresópolis, eu nasci e morei lá até 15 anos. Quer dizer, o primeiro caracol que surgiu, por incrível que pareça, é esse aqui. Que aconteceu, que eu não sei nem por que ele foi parar ali. Entendi. Mas aconteceu. Tá. Eu me lembro que no museu tinham vários trabalhos, né? Sobre... Depois eu saí para essas coisas que eu chamo de sementes, pedras, não sei nada, semente nem pedra, tem semente pedra na minha cabeça. Né? E esses instrumentos, são com esses instrumentos que eu gravo. É um corte que eu faço, vamos ver aqui é ótimo. Aqui está sujo. Nossa. Ela é toda feita assim. São o que? Ranhuras? Ranhuras. Não, ranhuras, né? Tá vendo que é ranhuras em vários sentidos. É feita com esse instrumento. Que é um buril. Mas que eu afio o buril e então ele vira uma ponta. Uma ponta bem afiada. Tem uma porção aqui que eu vou afiando na hora. Tem um instrumento aí. Agora precisa muita paciência, né? Muito tempo. Sim. Tá dando para você marcar? É um traço. A tinta pega aqui, né? Entendi. A tinta pega aqui. Essa aqui são duas chapas. Aqui tem uma cor, aqui tem outra. Deixa eu ver se tem mais uma assim.
uma concentração muito grande de mulheres nessa técnica. É né? verdade. Qual a importância e a participação das mulheres na técnica da gravura? Não sei te dizer não, só sei que o grupo da gravura que eu trabalhei tinha mulheres, mas não eram tantas assim não. No Iberê não eram tantas, era Vera Mindley e quem mais de mulher, não me lembro, mas era mais homem. No Museu de Arte Moderna que o grupo era muito grande, porque a Feiga eu nunca tive aula com ela, nunca tive um... Quem era? Você se lembra? Feiga? Não, quem era esse Edith grupo? Bering estudou na França. Ela veio dar aula no Museu de Arte Moderna aqui. Isabel Pons estudou com o Friedlander, aquele professor francês que teve aqui. Você falou, Quem mais? Vera Mindley, que continuaram, porque muitas começaram, né? Mas não foi, Teresa Miranda foi aluna depois dela, do Museu de Arte Moderna. Rossini aprendeu, não sei aonde, com a Feiga, com outros professores. Rossini teve aula com o Iberê, mas não continuou lá, não. Agora, mulheres que continuaram a mesma profissão, daquela minha época, era Edith, eu... Quem mais? Muita gente mais não. Como é que foi essa relação com o Museu Nacional? Eu frequentava muito da época do Oswaldo. Eu frequentava, via as exposições do... como é? Pai do... O João Teixeira. João Teixeira. Tá. Eu Nós estamos ia nos lá. anos 50. Eu ia Anos muito 50. lá ver, Tá. mas depois eu comecei a frequentar Foi o mais primeiro diretor do Museu de Arte. Foi do Museu durante Nacional do Brasil. Eu anos. acho que o mais antigo, se não me engano. durante anos. Durante anos. Foi muito tempo. Diziam que era perpétuo. E foi então você começou... Não, aí eu comecei me dava com o Guild, que eu conheci o Guild na Escolinha de Arte do Brasil, que era ao lado do Museu de Belas Artes. Araújo Araújo Portalegre. Aí o Guild dava aula lá eu era aluna dele na escolinha. Aí quando ele passou, ele foi ser professor da Belas Artes. Ele fez um exame, não sei qual é, que não deve ter sido exame comum, e foi dar aula na Belas Artes. Aí eu toda hora ia lá. Aí comecei a frequentar. A gente morava perto no Leblon, morava mais ou menos perto, e pegava lotação, que naquela época tinha lotação, né? Aí nós pegávamos lotação para ir para o Leblon, que era uma caminhada enorme, sem aterro. E como é que era lá, quando você frequentava lá, como é que era? Tinha muitas exposições? Como é que era o ambiente? Deu para, enfim, tem alguma impressão? O ambiente era meio fechadão, bem fechado, bem acadêmico. É acadêmico. Me lembro da Luli de Carvalho, né? Uma aluna do Oswaldo Teixeira, que tem muitos quadros lá no museu, acho. Bem acadêmica. Por isso que eu me dava muito com o Bustamante, que o Bustamante era contra o academismo da Escola de Belas Artes. Mas eu nunca fiz Belas Artes. Infelizmente eu tentei entrar, mas não, como estagiária sempre, mas não consegui. E você ia muito, tinha muitas inaugurações, você ia muito? Ia, mas era no museu e no hotel que tinha do lado, que você não conheceu também, Palace Hotel. Eu vi muitas boas exposições no Palace Hotel. Entendi. Vários desses artistas importantes faziam lá. Faziam lá. Eu já sou velhinha já. E depois tinha uma coisa, tinha embaixo do museu, ao lado da escola, tinha um bar chamado Vermelhinho. Isso eu já falo. Todo mundo ia pra lá, onde a gente se encontrava. Quem, por exemplo? Todo mundo que você quiser, o Guild, o Gerê, a Eneida, todos os escritores, todos os artistas, e pessoal do Teatro Municipal, Pamplona, o pessoal todo ia pra lá. Era um ponto de encontro, né? Ponto de fofoca. Essa é a coleção de gravura moderna do museu, você já teve contato? Tive lá fuxicando. O que você achou? Hein? Acho muito boa. Muito bom. Muito boa. Lá a instalação lá embaixo, muito boa. Você já viu, né? Você Já viu vi. antes, já viu depois. E você me falou que tinha uma amizade muito grande com o professor Alcide. Ele era crítico de arte, não é isso? Eu conheci ele rapidamente porque eu estava entrando e... Não, eu tive uma amizade boa com ele. Ele adorava o Guild e aí me paparicava por extensão. Mas depois nós ficamos bons amigos. E você trabalha todo dia ainda? Quando eu posso, trabalho, sim. Porque eu gosto. Eu às vezes pego uns quadros antigos de pintura, que agora estou pintando, vejo o que tem errado, eu tento refazer tudo, corrijo. Quer ver? Não dá certo. Teve prêmio de viagem? Tive prêmio de viagem em 62. Tá. O júri era Feiga, Antônio Bento, foi muito legal. E você Aí fui foi? para a Europa, fiquei
um tempo em Paris, vendo as coisas. Eu ia no Louvre. No Louvre, você vai no começo. Naquela época, o Louvre, que eu voltei lá faz uns 4 anos, não consegue entrar mais, né? Não se vê mais nada. Mas naquela época, 60 e pouco, eu ia lá, via só o que eu queria, porque é muita coisa, né? Então, você dizia, hoje eu vou ver aquela peça ali e tal. E eu morava do lado, ia sempre lá. Depois eu fui para a Itália, que eu gostei muito também, fui ver aí, aproveitei para ver. Trabalhei muito pouco, fui conhecer. Estudou lá? Entendeu? Frequentei vários ateliês de gravura, na França, e depois na Itália eu conheci também alguns ateliês. Não aceitavam aluno, não. Mas deu para ver eles imprimindo um artista, porque nenhum artista imprime sua obra. Eles têm ateliê de impressão. Entendi. Por isso que o Pisa agora não faz nem mais gravura. Porque não tem mais, acabou, disse que acabou. As pessoas são idosas, pararam, não tem mais ateliê de impressão. Rossini usou muito o ateliê de impressão francês também. Ele não imprimia, ele mandava. Se eu pudesse fazer isso, se eu tivesse alguém que imprimisse para mim, teria sido uma obra enorme. Entendi. Mas é que eu não, eu tinha que imprimir. Mas você fazia todo o processo? Fazia todo o processo. Entendi. Tentei arranjar, consegui o Zé, consegui o Souza, era bom, José Assunção de Souza. E verei mesmo agora no fim da vida, ele tinha um rapaz que imprimia para ele, não tinha condições mais de imprimir. Se desgasta muito. Entendi. Porque é muito pesado, Pesado, você mostrou ali. Pesado. Agora, Ana, como é que está, não sei se cabe essa pergunta, como é que está a gravura brasileira no cenário internacional? Como é que está, assim, o nível está cada vez melhor? Eu acho que no cenário internacional está bem. Está bem. Aqui no cenário nacional está péssimo. Ninguém quer saber. Mas isso passa. São fáceis. Tem que ser. E as pessoas que não sabem o que é gravura, e quando descobrem que é uma obra múltipla, muitos querem vender. Não quero peça única, peça única. Peça única é pintura. Entendi. Bom, e essas das exposições, eu já te perguntei como é que, dessas exposições todas que você fez, o que te marcou mais, ou enfim? Marcou. Não, a exposição de Paris, quando eu expus na Bienal de Paris, foi realmente interessante. Ganhei o prêmio Malraux, foi ele que me entregou. Pessoalmente? Naquela época ninguém tinha máquina fotográfica. Né? Só tem uma que saiu no jornal. Não tem um registro, né? Não ficou, né, contigo? Ele foi muito gentil e fiz um cenário também lá, ganhei um prêmio comum. E Paris foi muito importante, porque eu ganhei o prêmio dos jovens artistas. Os artistas franceses é que davam o prêmio para o estrangeiro. Mas o problema é o seguinte, eu tive até uma galeria em Paris muito boa. Mas a distância, esse negócio de mandar, aquela época mandar trabalho. E participei também de 2 bienais de Veneza. Numa eu vendi muito, muito. Eu fui a pessoa que mais vendeu, engraçado. Ele recebia até uma carta da Bienal, me dando os parabéns, porque é a pessoa que mais tinha vendido. Que coisa. Bom, que bom. Italiano comprando gravura da gente. E foi bom a Bienal de Veneza, gostei muito. Mas ficava tirando cópia, porque eles queriam cópia, ficava meio agoniada aqui tirando cópia. Mas foi legal. Tem umas coisas que foram aqui no Brasil, alguma exposição assim, você fez tantas exposições? De gravura fiz, vendi bem também, mas agora não. Nem a galeria quer vender. Você sentiu essa queda senti. Quando? Eu tive uma quanto galeria, tempo para cá? Uma galeria só de gravura, que eu te falei. De gravura brasileira. Nós vendíamos muito. Eu fiz a primeira exposição do Marcelo Grassman aqui, foi um sucesso. O Marcelo agora não vale nada. No leilão está preço de banana. Não dá para entender, não. Mas isso pode reverter, né? Eu acho que você já assistiu a outras... Já vi várias viradas. Entendi. Engraçado esse negócio. Da arte tem esses caminhos, né? De repente. O papel é menosprezado, né? E desenha coisa tão bonita, né? Realmente.
Bom, Ana, para fechar, o que você gostaria de deixar? Qual a mensagem? Não sei. Uma avaliação. Eu acho que eu deixando a minha obra. Sua arte. Podendo dizer como é que eu fiz, o processo que eu inventei, o processo que. As tintas que eu bolei, umas novidades. Isso eu tenho que deixar por escrito. Eu acho que isso é importante. Porque tem gente já fazendo. Eu uso muita tinta branca, que você vê ali, está fungada, né? Aquilo que o pessoal tem medo, fungo, né? Aquela tinta branca que vira um branco velho. Isso já tem gente fazendo com essa tinta. E fica muito bonito. Eu acho que vem seguidores, vem atrás. Você deixou uma escola, então? Acho que sim. Acho que sim. Isso é um sonho, uma realização. É verdade. Eu acho que...